Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nesse canal a gente fala de negócios e de dinheiro. Hoje eu estou aqui com uma amiga minha, já há mais de 10 anos, minha sócia, uma pessoa muito bem formada, já morou na Europa, nos Estados Unidos, trabalhou muito tempo em instituição financeira e hoje é nossa especialista em RH, é nossa sócia aqui da Coruja, né? E veio falar de assuntos muito relevantes na área do RH. Hoje a gente vai falar um pouquinho de RH estratégico. Vitor aqui, eu sou diretor comercial da Coruja, então põe o fone de ouvido, prepara o cafezinho, que vai começar mais um episódio do Café com Coruja. Olá, boa tarde. Estamos aqui. Bom, eu sei o quanto que você é batalhadora, né? Pelos assuntos de RH, você tem um compromisso com pessoas muito importante. Gosto bastante do teu trabalho. Eu acho que a gente aqui dentro da empresa, a gente tem dentro da Pasta da Coruja, uma relação com as empresas muito diferente. E, e eu quero começar esse podcast com uma pergunta assim que eu sei que te incomoda de montão, mas é já para começar quente. Vamos lá. Por que investir em RH? Bom, vamos lá. O porquê das pessoas, do empresário, do mercado, entender a importância de investir em recursos humanos, né? Primeiro porque toda empresa, por mais tecnologia, por mais tecnológica que ela seja, quem vai tocar isso, quem vai ter, integração com seus clientes, com os fornecedores, ainda assim serão as pessoas. Então a gestão de pessoas, ela é muito importante para a gente conseguir fazer essa integração de todos os ambientes, né. Eu brinco muito, assim, que quando a gente entra numa empresa para prestar consultoria, tentar fazer um serviço, para levar a solução de algumas ferramentas que a gente tem em RH, que a gente precisa muito ter o foco lá dentro, ou o gestor, ou o proprietário, ou algum colaborador que se identifique com a gente, com o serviço que a gente presta, para a gente poder conseguir passar por todos os ecossistemas da empresa e tentar entender como funciona tudo. Assim que a gente consegue maquiar aquele entendimento de como é a empresa, a gente consegue traçar um plano para poder investir nas pessoas corretas, investir nos processos corretos, melhorar a rotina de como é feito, né, o RH, o DP de dentro daquela empresa, e aí sim isso voltar de uma forma de agregar valor para as empresas. Quando e eu vou pegar um ponto interessante que você falou de DP. E quando a gente pensa em pessoas, a gente tem uma afinidade natural com o departamento pessoal, porque eu acho que é um processo que exige uma rotina e acaba Concorrência maior. tendo uma fixação de departamento pessoal. Mas, hoje está muito em alta, que é o tema inclusive do episódio de hoje, é o RH estratégico. Então, para quem está nos escutando, o que que é o RH estratégico? O RH estratégico consiste em fazer com que as pessoas se engajam e se envolvam nas metas e objetivos da empresa. Então, assim, o que que é o mais importante? De novo, conhecer os ambientes das empresas. Todos os gestores precisam estar envolvidos. O RH estratégico não se faz só dentro do RH, com o diretor ou com o proprietário. Ele se faz com toda a gestão do negócio. Então a gente tem que entender de A a Z, passar por todos os gestores, quais são as falhas, o que se para eles, no pessoal da alteração, se está claro qual é o objetivo da empresa,
o que a empresa pensa de futuro, no que ela quer investir, o que ela quer de mercado, o que ela quer construir de ver nos concorrentes e construir com os seus clientes novas frentes de produto. Então envolve todos os gestores, tem que se passar por todos os ambientes para que se torne efetivamente um RH estratégico, para que possa contribuir para o crescimento da empresa. Para ele ser estratégico, eu tenho que ter engajamento de todo mundo, e todo mundo tem que saber, todo mundo tem que ter transparência aonde a empresa quer chegar, que é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, né, principalmente em médias e pequenas empresas. Às vezes as decisões da diretoria, o que os proprietários querem ou esperam do negócio, ou a visão que eles têm de futuro, às vezes isso não é passado para os gestores e para os funcionários e para quem está na operação. Então a operação se sente longe, a operação se sente não se sente parte nem do problema, só do problema e não da solução. Então, a importância de ter todo esse aglomerado de pessoas juntas para enfrentarem os desafios tecnológicos, desenhar novos processos, remanejar pessoas. Às vezes uma pessoa está numa área, mas gostaria de estar em outra, ou se dá melhor em outra área. Então a clareza, né, a transparência, a clareza no decorrer das reuniões, dos treinamentos, isso fica mais evidente para que alguém do RH consiga identificar e agir. Pois é, não é só para onde a empresa está indo, né? É como ela está indo ou como ela quer chegar nesse patamar. Justamente, Legal. isso mesmo. Quando a gente olha para. E aí eu acho que, enfim, eu sei que você tem experiência com grandes empresas, mas trazendo mais para a rotina, né, do nosso dia a dia dentro da Coruja, onde o nosso mercado ele atua um pouco mais no middle market ou no baixo middle, né? Eh, Como que a gente conseguiria falar para o empresário que estamos assistindo agora, como que a gente consegue implantar um RH estratégico tendo um investimento mais baixo, não colocando muito dinheiro na operação? Isso é possível? Dá para fazer? Como que faz isso? Sim, é lógico e evidente que, para que a gente consiga fazer isso, a pessoa o empresário precisa estar disposto, né, a nos ajudar. A pessoa na maioria das vezes, essas empresas não têm um RH montado, tem às vezes um DP ou a contabilidade que fecha a folha. Então, na maioria das vezes, elas não têm um gerente de RH, especialista em RH, que entende de legislação, que entenda de sistema, que entenda de cargos e salários, que entenda de jurisprudência, de legislação. A maioria das vezes, as empresas têm uma pessoa administrativa e que ela é ali o foco no DP e ajuda nas tarefas rotineiras e administrativas da empresa. Faz um pouquinho de cata. Justamente, faz um pouquinho de cada. Então, o que que a gente tenta levar e a gente tem tido casos de sucesso? A gente é como se fosse um RH, um gerente de RH, uma diretoria de RH alugada. Então a gente entra na empresa, a gente faz um primeiro levantamento, né, um estudo daquilo que o empresariado enxerga como mais importante para a gente começar a agir, faz um cronograma e dali em diante a gente costuma a treinar a pessoa que está lá. Eu sempre preciso de uma pessoa júnior com boa vontade que queira aprender. Então, se eu tenho esse administrativo, eu vou usar essa pessoa para poder treinar. Então, eu vou levar conhecimento para essa pessoa. Ela vai começar a interagir comigo, com a minha equipe, com o jurídico. Às vezes o jurídico existe, mas não tem interação nenhuma, comunicação nenhuma com o administrativo. Então essa pessoa vai ser instigada a falar com o jurídico, a tirar a dúvida do jurídico, e eu vou começar toda vez que essa pessoa tiver uma dúvida, ela vai ter a nossa equipe, para que a gente possa estar com ela, a gente cria músculo
para que essa pessoa consiga, daqui 1 ano e meio, 2 anos, estar fazendo muitas atividades do RH sozinha. Por quê? Porque ela vai ser treinada a isso. Então, questão de documentação, processo de RH, data, legislação, e-social, tudo isso ela vai estar o tempo inteiro sendo abastecida de informação Vai transferindo conhecimento. para transferir conhecimento para ela. E aí sim, essa empresa consegue ter um RH, estratégico, estruturado, um DP mais próximo, né, porque a gente vai falar, tenho certeza que você vai fazer perguntas sobre o DP, sobre o E-Social. Ele vai estar mais perto de acertar esse processo e diminuir os erros. Então vai ser a possibilidade de ser menos oneroso para ele e mais produtivo é grande, porque é uma transferência de conhecimento. A gente leva a solução e, além de levar a solução, a gente treina, capacita as pessoas a continuarem o trabalho lá. Dentro do ecossistema, isso é maravilhoso, né. E eu já sou testemunha de muitos fatos que aconteceram dentro do RH, e essa questão da transferência de conhecimento tem um lado perverso, né, entre aspas, né, porque esse funcionário que vai receber toda essa carga de conhecimento, ele acaba se valorizando, o que é natural, né. Sim. E muitas vezes ele acaba recebendo uma proposta melhor, muda de empresa e aí você tem que começar de novo, né, Uma outra pessoa. outra pessoa júnior treinando, ensinando. Mas é por isso que a gente existe também, né, por esse motivo. As pessoas têm a oportunidade de crescer, querem crescer, aprendeu, quer crescer, vão passar mais tempo, vamos evoluir uma outra pessoa. Esse também é o fluxo de oxigenação que também não faz mal para mim, na empresa, né, porque eu tenho comigo que quanto mais tempo a gente fica numa área só, num setor só, isso é muito ruim, tanto para a pessoa quanto para a empresa. Eu acho que abrir novos caminhos, a amplitude de conhecimento, estar em outras áreas, conhecer outras áreas, isso é muito bom, né? Tanto com a empresa quanto para ela pessoalmente. Falando em gestão de pessoas, de vida de pessoas. Sim. É, uma coisa que eu já vi, né, eu acompanhei você já em muitas visitas e a gente acaba vendo muita coisa, é que algumas empresas, elas ficam às vezes, muito dependente, né, de um funcionário, né, e aquele funcionário acaba tendo uma reserva de informações que é relativamente desconfortável para o empresário, né, porque assim, as pessoas naturalmente precisam se movimentar, tanto pela questão da oxigenação da empresa, mas também o fato da própria empresa poder, em algum momento, eh, ter a liberdade, né, de colocar profissionais para um estágio que a empresa está vivendo, porque de repente aquele time que começou com você quando a empresa estava num patamar de, faturamento, de tecnologia, de, serviços, aquele time era o adequado. Mas depois, né, a tendência natural, a empresa vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai alçando outros voos e aí de repente aquele time já não está mais muito bem enquadrado, e aí a troca acaba sendo uma questão natural. E o empresário às vezes fica com problema de fazer essa troca, porque ele tem uma dependência de um profissional e não é o certo, né. Eu acho que isso é muito melhor que isso tenha na empresa, né. É por isso que eu falo que é ruim tanto para a pessoa quanto para a empresa, porque a empresa deixa de, às vezes, de receder aquela zona de conforto, fazer tudo o mesmo dia, a mesma coisa, os mesmos problemas. Isso impede com que a empresa cresça, impede com que venham novos valores, novas opiniões, novas sugestões, novas maneiras de se trabalhar. Então, por mais que uma área esteja acertando, esteja trabalhando de uma forma, positiva, sempre tem o que mudar, sempre tem o que fazer, ainda mais hoje com essa
pressa, esse imediatismo que a gente vive, tudo muito rápido. Então eu acredito muito na sinergia entre as pessoas, mas também acredito muito na mudança, que sempre está fazendo a mesma coisa, sempre usando o mesmo sistema, a mesma tecnologia, isso também trava, né, fecha as possibilidades. Então não Mas lembrei tecnologia, né? sim, As planilhinhas Excel, né? Excel, a maioria das empresas hoje, as pequenas, tem muita coisa em Excel e que não é, você vê que não é nem questão de investimento, de dinheiro, de grana. Às vezes é questão da pessoa que está lá querer aprender e fazer diferente. Ela continua naquela planilha de Excel, achando que aquilo ali é o mais fácil e mais rápido possível Às vezes fica presa na rotina, né? na rotina. E se você chegar, explicar, mostrar para a pessoa, ela mesma vai sentir: "Poxa, por que que eu fiz tanto tempo uma coisa de um jeito e hoje eu faço muito mais rápido, me sobra tempo para fazer um curso, me sobra tempo para entender a outra área do colega ali do lado para ver se eu consigo ajudar". Então, eu acho que é muito importante a questão de você hoje ter pessoas dentro da sua empresa que queiram aprender, tenham vontade de aprender e que queiram conhecer outras coisas. Não é aquela pessoa, eu acho que aquela pessoa no mercado que faz todo dia a mesma coisa e querer fazer sempre isso mata tanto a pessoa quanto os processos da empresa. É. Porque assim, quando você olha para uma pessoa que fica presa nas rotinas, né, sem, tentar procurar alguma coisa nova, porque a gente sabe que, por mais que você tenha um processo ruim, mas se você domina aquele processo ruim, gera uma zona de conforto que para a carreira não é boa. E hoje a gente percebe que a gente tem as nossas reuniões de diretoria para falar de novas tecnologias. Hoje o mercado é abundante de novidades, de programas novos, sistemas novos, metodologias novas, né, Sim. que é importantíssimo, né. Então, essa parte do investimento no RH, ela acaba sendo uma economia, né, no médio prazo, Sim. porque você acaba muitas vezes automatizando muitos processos, né, criando os tais dos POPs mais eficientes, né, processos operacionais, né, os padrões e enfim, isso realmente muda, né. E aí uma coisa que eu queria te perguntar, já pegando um gancho nessa questão, muitas vezes o empresário fala assim: "Ah, pô, eu tenho um valor aqui, né, o dinheiro é inelástico, Tá. mas eu tenho um tanto de dinheiro, aonde eu vou investir?". E às vezes, quando você olha as prioridades de investimento, o RH muitas vezes não está ali. Por quê? Alguns empresários, eles não enxergam que o RH, ele conseguiria dar alguma eficiência financeira para a empresa, fazer com que a empresa dele lucre mais, se desenvolva mais, venda mais, né. E ele não enxerga que o RH consegue dar essa alavanca para ele. Eu queria que você falasse um pouquinho nessa relação do RH com o resultado, com a parte financeira da empresa, porque às vezes a gente acha que é tudo separadão, né. É. O RH é lá, né, vamos fazer o bolinho de aniversário do pessoal, fazer as festinhas, e não enxerga o quanto que o RH está envolvido no resultado da empresa. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona para tentar desmistificar um pouco essa questão. Tá, essa é uma boa questão, né, eu também falo muito sobre isso, a questão do RH de antigamente, né, que é responsabilidade do RH fazer festa de fim de ano, festa de aniversário, corrida disso, uniforme para isso, outubro rosa, janeiro amarelo, e essas coisas realmente não são nunca me encheram os olhos, né. Primeiro porque eu acho que existe dentro da empresa, se for para a gente focar em pessoas, existem outros serviços muito maiores que a gente pode fazer com as pessoas dentro das organizações e das empresas, que eu acho que traz mais, benefício, tanto para a empresa quanto para a pessoa.
E a questão de resultado, o que que eu prego 4 pilares aí que eu acho super importantes. Primeiro, é a questão do engajamento, né. Só quem trabalha com pessoas, só quem está escutando as pessoas, só quem está estudando os processos que eles estão vivendo com as pessoas, é que eu acho que sabe levar um pouco mais de engajamento, né. Não que o gestor da área contábil, da financeira não leve, ele também pode levar engajamento, mas eu acho que o RH, se ele tiver ali parceiro das pessoas que trabalham com os outros gestores, se eles estiverem sentindo, a integração tiver sido bem feita, tiver um feedback legal, tiver com avaliação, ele tiver um acompanhamento ali do RH, essa pessoa em qualquer área que ela tiver, ela vai estar com engajamento, com força, total, sangue nos olhos de entregar um trabalho bom para o gestor. Então, o RH estratégico é aquele que pode levar o engajamento para que as outras pessoas levem o resultado financeiro. A parte de engajamento traz o resultado financeiro nas outras áreas. A outra questão são os indicadores, né, os indicadores tanto de RH quanto nas outras áreas, isso pode trazer resultados financeiros bem grandes para as empresas, né, às vezes resultados inesperados. Se você tiver métricas bem definidas, que métricas também têm uma diferença com os KPIs. Métrica é aquilo que você põe uma meta para ser alcançada. KPIs, você vai medir a capacidade da pessoa de entrega de um serviço, como ela está entregando, quando ela está entregando, de que forma isso está sendo, reverberado para todas as outras pessoas. Então, são coisas diferentes. Se você tiver uma ferramenta que meça isso direitinho, você consegue, mostrar o resultado financeiro de todas as áreas. Porque quando eu falo de métricas e KPIs, eu não estou falando só do RH, eu estou envolvendo todo mundo. E mesmo em pequenas empresas, eu não preciso ter uma multinacional com 2.000 funcionários para fazer isso. Às vezes uma empresa pequena, uma padaria, um restaurante, eu consigo pôr métricas e consigo fazer com que as pessoas tenham, às vezes, diminuição de desperdício, foco, em diminuição de erros, que tudo isso pode ser monetariamente melhor para a empresa ou pior. Recrutamento e seleção, o que se gasta hoje com rotatividade de funcionário, entrada e saída, demite, põe de novo, treina, isso impacta muito, financeiramente, o resultado da empresa. Hoje a gente tem aí, empresas com alto índice de turnover, então a partir do momento que você faz um recrutamento e seleção mais assertivo, com certeza você vai trazer recrutamento e seleção, você vai trazer resultado financeiro para a empresa. E o quarto que seria a parte de treinamento e motivação, né. Quanto mais você treinar o funcionário, quanto mais você der músculo, mais capacidade operacional para ele, mais treinado ele vai estar, né. E a motivação também enxergo motivação um pouco, diferente, né. Eu acho que a motivação tem um grande papel aí do RH, que é escutar as pessoas, né, em avaliação, em entrevistas, em acompanhamentos, em feedbacks mensais, semestrais, estar perto das pessoas, conhecer as pessoas, né, o fit cultural da sua empresa, né, que hoje tanto é falado, o que que aquelas pessoas que trabalham com você esperam da vida, o que elas querem, o que que elas almejam, qual é o desejo delas. Se você tiver, todos esses, dados na mão, você consegue trabalhar a motivação. Porque eu vou entregar um pouco, se eu não puder entregar tudo, eu vou tentar o mais próximo possível de todos esses dados que eu tenho. E aí eu levo motivação, e treinamento para esse pessoal. Então são 4 pilares aí que eu acho muito importante para se demonstrar resultados financeiros. É porque assim você acaba extraindo o melhor da pessoa dentro daquilo que ela, né, ela tem aquela capacidade de entrega. Porque às vezes você coloca uma pessoa boa, mas no lugar errado, você acaba perdendo aquela pessoa, né? Justamente. Se a gente pensar aí num jogo de futebol,
Uma pessoa que tem talento para jogar no gol, você coloca ela para jogar na linha ou no centroavante, de repente não pode se tornar um grande jogador, né. Justamente. Você coloca ela no lugar certo, aonde ela tem aptidão. E é muito fácil errar, né, Vitor? É muito fácil errar isso e transformar, se tira uma pessoa boa e ela vai embora. Possivelmente ela vai sair e vai embora e você ficou ali com uma pessoa que podia estar te ajudando a fazer outra coisa por falta de ter alguém por perto e entender aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele precisa fazer e dar o melhor de si, né? Fazer com que as pessoas façam. Fazer. Fazer. É, legal. Sai, você comentou um pouco de falou de alguns setores, né, você trouxe, né, desmistificou um tema que às vezes é muito importante, Hum. que às vezes você olha: "Pô, minha empresa não tem tamanho para fazer um RH estratégico, nós ainda somos muito pequenos para isso, para aquilo". E aí eu queria já emendar com uma outra pergunta, ainda dentro do RH estratégico, eh, quando faz sentido montar um plano de carreira, considerando o tamanho da empresa? Porque às vezes a empresa fala assim: "Pô, tem aqui 20, 30 funcionários, faz sentido montar um plano de carreira para uma empresa pequena", né, na visão, de repente, do próprio empresário? "Pô, não tenho aqui uma instituição financeira com 5.000 funcionários, né, a minha empresa é pequena, tem 10, 15 funcionários". Eu queria que você falasse para mim um pouquinho nessa questão. Quando que o empresário precisa perceber, falar: "Opa, eu preciso melhorar meu RH estratégico, eu preciso criar aqui um plano de carreira para os meus funcionários". Vamos lá, Vitor. Sempre vai, eu acho que assim, tem esse momento que é uma empresa que tem um cliente que você presta um serviço ou entrega um produto, independente do número de funcionários, sempre vai ser importante. Por quê? Porque quanto mais você crescer estruturado, quanto mais você crescer com o seu público interno, sabendo para onde você vai, como você vai e onde você quer chegar, mais essa linha do tempo ela vai ser toda vez mais encurtada, porque você vai estar não só levando o processo, mas levando as pessoas. Então, assim, se você tiver 10 funcionários, 5 funcionários, é importante o cara? Sim, porque aquela pessoa que chegou, ela vai conseguir dimensionar aonde a empresa quer chegar e até onde ela pode ir. O que que ela tem que fazer para atingir tal escalabilidade. Onde eu posso chegar? Ah, eu quero ser um gerente, eu quero ser um coordenador, eu quero ser um gerente de padaria. Hoje eu comecei com um conferente. O que que eu vou precisar fazer para ser um gerente de padaria? Ah, eu preciso dessa competência técnica, essa competência emocional, essa competência, habilidade, eu preciso dessa experiência. A pessoa, tudo que envolve pessoas, o quanto mais transparência eu tiver e o quanto mais perto comunicar a todas as outras pessoas aonde eu quero ir e o que está acontecendo ali naquele ambiente, mais sucesso eu vou ter. Então, assim, independe do número de funcionários que eu tenho ou de negócio que eu tenho. Qualquer pessoa que esteja empreender, qualquer pessoa que queira empreender, ela tem que ter isso em mente, o quanto é importante dar para as pessoas, porque quem quer empreender nunca está sozinho. Não existe alguém que quer empreender e não traga pessoas juntas. Então, pessoas precisam ter este propósito, precisam enxergar para onde podem ir, como ir, o que vão receber em troca para poder ter sangue nos olhos, posto nos braços, para poder ajudar aquela ideia a crescer. Então, assim, é de extrema importância desmistificar, dizer que o RH estratégico funciona só em grandes empresas. As grandes empresas, para chegarem lá, tiveram que ter estratégias de pessoas, de processos, de tecnologia financeira para poder estar onde estão. E às vezes a gente enxerga até a deficiência nas grandes empresas, né, Sim, que precisam de um RH e estratégico, né. como conheço, também tenho pessoas conhecidas próximas que trabalham em grandes empresas, em multinacionais, e que eu escuto, eu falo: isso não acontece". E acontece.
são processos de demissão totalmente sem envolvimento do RH, são processos cargos e salários completamente, não atualizados, Mal mal montados. montados, não tem, o RH como parceiro, o RH é uma co nossa, isso tem muito em multinacional, o RH é apartado, é como se fosse um elefante, o grão Empresa. outra empresa. Porta fechada, o diretor, a diretora do RH mal sabe o nome dos colegas do andar. Então, assim, isso existe sim, e existe muito. É que, nem sempre isso é divulgado, mas existe sim, eu tenho muita gente que vive inclusive por situações dessas que a gente Já tive, assim, já consegui presenciar, eh muitas falhas nessa questão, cargos de salário, desenvolvimento de pessoas, e eu acho que você ter um mapa bem feito de cargos e salários até evita que a pessoa errada vá para o cargo errado. lógico, Eu já vi muitas pessoas sendo excelentes na operação, no que elas estão fazendo, e aí você tinha um caminho para seguir que passava pela gestão, e aquela pessoa, às vezes, como um produtor, né, um produteiro, ele era muito bom, mas na hora de gerir uma equipe ele não era tão bom. E aí a empresa perdia um grande produtor, que era um cara bom naquilo que fazia, e perdia um líder. sim, Porque acaba perdendo você fica com 2 posições em aberto. em aberto, justo é isso. E você que veio de banco, você sabe disso, quando você ia fazer uma demissão, um feedback para funcionário, uma avaliação, quantas vezes o RH esteve do seu lado? Quantas vezes o RH estava ali participando? O RH é só para fechar a folha, é só para mandar embora, é uma coisa muito Só para fazer o cálculo. o cálculo, não, e o RH precisa ser parceiro dos outros gestores. O analista de RH ou o gestor de RH, ele precisa ser parceiro, porque, na verdade, a empresa é uma casa onde tem várias áreas. Aquelas áreas ali, quem traz, às vezes, a integração, quem leva a junção, tem que ser o RH. O RH precisa dessa participação com todo mundo, né, trazer da direção, do dono, o que ele quer e repassar isso para as outras pessoas. E as outras pessoas, os outros gestores precisam enxergar o RH como parceiro. Não, ele está aqui do meu lado para me ajudar. Então, por exemplo, um gestor às vezes não é tão bom em feedback, não é tão bom em conversa. O gestor de TI, o gestor de contabilidade, essas pessoas geralmente têm um outro propósito, uma outra maneira de trabalhar. Outro Por que que perfil. um analista de RH, um gestor de RH não está ali com um cara para fazer uma demissão, para fazer uma avaliação? Então é muito a importância do RH estratégico está nessa junção de todos os outros gestores da empresa. Legal. Eu, Sheila, assim, a gente veio falando de cargos e salários e vem uma questão que eu acho que existe um vácuo aí do mercado, em questão de liderança. Tá? E eu queria saber como que uma organização consegue desenvolver dentro dela os líderes. Como é que eu consigo desenvolver essa liderança? Porque a gente falou da parte ruim, né? Que eu até comentei aqui, um produteiro vira um líder, vira um gestor e acaba não se dando muito bem na cadeira de gestor. Sim, ele era um bom produteiro, mas não é um bom gestor. Como que as empresas conseguem formar, selecionar as lideranças? Como é que isso pode, como é que o RH estratégico ajuda Ótimo. a desenvolver? Isso aí é uma questão bem delicada, né, e eu acho que hoje, principalmente hoje, que está bem difícil, de ter uma gestão, as pessoas envolvidas, né, hoje essa questão de liderança, ela realmente está bem delicada, né. Nós temos aí, a maioria das empresas está enfrentando dificuldade de contratação de gente com propósito, gente que quer vestir a camisa da empresa, quer fazer virar acontecer.
né? E desenvolver a liderança, a gente precisa. Eu hoje enxergo que é muito mais uma questão de treinamento de quem quer ser líder, tem que querer, né? Você não tem como uma pessoa Tem que perguntar. tem que perguntar. Você não ia ser líder? Justamente, por quê? Isso que eu queria Porque antigamente não podia falar não, né? Antigamente você perguntava, falava: "Moça, você pode ser vai ser líder ou quer ser líder?" Tem que falar sim. e outra. Hoje o crescimento horizontal já é uma realidade, né? Justamente, antigamente não, para você subir, você tinha que dizer de coordenador para gerente, gerente de diretoria, e isso acontecia de uma maneira muito híbrida, muito automática. E hoje Quase positivo. quase positivo, para você conseguir maiores salários, maiores benefícios, maiores vantagens. Para ganhar bem tinha que ser líder, né? Você não conseguia crescer horizontalmente. Hoje não, por quê? Porque líder hoje demanda uma características pessoais, emocionais, que não é todo mundo que tem. Então, Você acha que existe uma escassez de pessoas com perfil de liderança? eu não sei se é falta de perfil de liderança. Eu acho que é falta de querer desenvolver, porque traz responsabilidade, traz engajamento. E não, hoje não é todo mundo que tem essa vontade. Tem muita gente hoje que entra na empresa, ela não entra como a gente entrava antigamente, em visar crescer junto com a empresa, em querer aprender como consegue desenvolver. Não, as pessoas não estão buscando isso. A maioria das pessoas hoje buscam salário, flexibilidade, ninguém quer dar um pouquinho mais daquilo que é pedido. Então, assim, deu o horário de ir embora, levanta para ir embora. A querícia de se tornar o líder, se envolver em questões, porque, assim, um líder ele não pode se envolver só naquela área que ele atua. Um líder ele tem que ter vontade de se envolver com todo o ecossistema. Ele tem que ter, além de bom relacionamento, Ouro de dono, né? e ele tem que ter esse jogo de cintura com todo mundo, né. Não gosta de TI, mas ele tem que entender o que está acontecendo no TI. Aquele gerente de TI está sendo bem avaliado, a montagem, está com problema na equipe dele, ele está com problema de processo, de pessoas, né. Assim, isso além de ter um bom relacionamento, de querer ir almoçar, de fazer happy hour, ele tem que querer se envolver no problema do outro. E isso hoje está muito difícil de encontrar nas pessoas. Então, mas eu acredito que, um bom choque de realidade, um bom tem muita gente boa, se você tiver a sorte de encontrar, conseguir pensar uma pessoa boa e dar oportunidades para que ela seja um bom líder, eu acho que funciona. Não precisa ser o maior produteiro, né? Não. Às vezes aquele cara mais Não é jogo para fazer, mas ele é bom para liderar. liderar. Exatamente, ele precisa saber, se colocar no lugar do outro, se envolver no problema do outro, escutar as pessoas, levar para a diretoria ou para os outros gestores aquilo que está acontecendo de forma mais igualitária para todo mundo. Então, é o que você falou, às vezes ele não é igual antigamente, que aquele cara bom de produção de entrega, 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 vai ser um bom líder ou um bom gestor. Às vezes a pessoa não é boa para entregar a produção, mas ele é boa para observar, para encaixar, para escutar, para estar do lado. Então, eu não acredito muito na escassez. Eu acho que a gente do RH precisa ter a sensibilidade maior de enxergar essas pessoas com esse potencial. Saber identificar quem pode ser um líder, quem tem essa. E uma outra coisa que eu acho que hoje atrapalha muito, o medo de impopularidade, né. As pessoas hoje, ó, as pessoas mais novas, elas têm um perfil e medo, né, "Não, eu tenho que estar bem com todo mundo, eu tenho que acertar com todo mundo", e para ser líder, você não tem como ser, tá bem com todo mundo, sempre vai ter aquele que vai te apontar como um líder mais chato, por quê? Porque você tem que cobrar, você tem que vigiar, você tem que controlar, você tem
Isso tem que ser feito numa liderança, não dá para fazer liderança sem isso. E aí as pessoas ficam com medo, porque tem que estar bem com todo mundo, eu tenho que sair na rodinha de amigos com todo mundo precisa. E não é isso, precisa começar também a haver a separação, aquilo que é pessoal, aquilo que é profissional, aquilo que a gente vai levar para um âmbito fora da empresa, aquilo que vai ficar só entre a empresa, e as pessoas hoje têm a dificuldade emocional de lidar com isso, né. Às vezes você ser cobrado de alguém, às vezes alguém te falar uma verdade, isso não significa ruim, isso é muito bom. Se a pessoa souber tirar proveito disso, vai desenvolver a pessoa e não prejudicar a pessoa. Exato. Só que hoje é a criação, né, aí envolve também um jogo de criação, de valores, de tudo hoje ser muito rápido, tudo muito imediato, que acaba atrapalhando esse processo de liderança nas empresas. Eu acho Eu isso. eu já vi muito e sempre fui muito desconfiado daqueles líderes, que numa avaliação são, eh, muito bonzinhos, né. Todo mundo gosta muito dele, né. Eu sempre fui muito desconfiado disso, porque assim, não é porque você é bonzinho, todo mundo gosta de você, que você faz uma boa liderança. Infelizmente, né, a liderança, ela precisa falar algumas coisas, ser duro em alguns momentos. Eu acho que é muito eu acho que é muito o como, né, as pessoas fazem. Sim. Eu acho que os feedbacks, são ótimos, sendo bem dados, né, mas assim, é como que você faz isso, né, De que maneira? de que maneira? E isso, às vezes eu não sei, é porque eu não estou diretamente no RH, mas às vezes eu percebo que existe uma certa escassez, mas eu entendi teu ponto de vista, acho que tem fundamento mais que suficiente para sobrepor aquilo que eu acho. Mas é um ponto desafiador, sim, muito, né, e a gente é difícil às vezes extrair algumas coisas, né, quando você fala de time, de líderes, Sim, muito. Mas é como eu falei, às vezes, você pensar a pessoa certa e sempre o que você falou, perguntar para a pessoa: "Você quer isso? Você está disposto a isso?" o óbvio tem que ser dito, Tem que né. ser dito, tem, porque as pessoas nem sempre entendem o que é ser líder, o que é ser coordenador, o que é ser um supervisor, assumir erros, assumir riscos, né, porque se você está à frente de outras pessoas e de um processo, você não vai acertar sempre, você vai errar, né, mas você tem que ser humilde e sabe, humilde para falar: "Não, fui eu que pisei na bola, eu que errei", e sábio para poder consertar. Você ir lá e consertar o que você fez. A arrogância na liderança é o começo do fim. Justamente. E assim, a gente vê nesses jovens, nessa maioria do pessoal que está começando, agora eles têm um pouco de arrogância, têm o imediatismo, eles querem ser diretor de área de hoje para amanhã, como se fosse um manual de instrução que eu pudesse ler e ligar o on-off e não é dessa forma, né. Fora, a experiência de vida, emocional, o que você precisa ter para poder estar num lugar de liderança, de efetiva liderança, né, que o que tem de líder aí que não é líder, tem muito. Tem. Legal, bom papo, Rogéria. Agora eu vou entrar um pouquinho na minha área, né, Tá. que é a área comercial. Uhum. E eu, né, quando a gente fala todo time da área comercial, a gente sofre um pouquinho, quando a gente vai colocar os produtos da Coruja nos clientes, né, e vai fazer as entrevistas e tenta investigar, qual produto da Coruja se encaixa melhor, né. E quando a gente passa pelo tema de RH, muitas vezes você pergunta assim: "Ah, e o teu RH, como é que tá?" Aí: "Ah, não, aqui tá tudo bem, tá tranquilo, tá perfeito." Aí, né, a gente provoca: "Tá, mas por quê, né? O que que você tá vendo que tá bacana, que tá funcionando, tal?" E muitas vezes você escuta assim: "Ah, eu praticamente não tenho processo trabalhista."
E aí você vê que o sarrafo para se analisar se o RH está bom ou ruim é no judiciário. Saber se você está sofrendo problema na justiça, se você está pagando indenização, se você está fazendo muito acordo. E aí, enfim, às vezes a gente evolui, consegue, entrar, com um contrato de RH, e aí você entra lá, você vê que a empresa tem um problema terrível, e aí vou colocar esse problema para você resolver, né. Você entra lá, você percebe que a empresa tem um problema de turnover enorme, você tem um monte de problema de questão de afastamento, um monte de gente colocando atestado. Como que atua? Como que faz? É uma grande questão, né, e isso já acontece várias vezes, a gente entra nas empresas e as pessoas têm costume, né, de medir o RH nas ações trabalhistas, e isso nem sempre chega a acontecer, porque o turnover é tão a rotatividade é tão grande, que não se dá nem para dizer que o processo trabalhista seria um indicador de como funciona o RH ou não, né. Mas essa questão de afastamento, de turnover, que a pessoa entra e se sente totalmente perdida ali dentro. Ela não tem um líder que a faça fazer, que a incentive, que a treine, que proporcione para ela condições de aprendizado. E como eu falei, essa galera hoje, esses jovens de hoje, se eles não se sentirem parte da solução, ou que tem alguma coisa que eles estão fazendo ali para contribuir, ou que aquilo é um objetivo eles vão embora, É. eles não ficam, eles pedem para sair e vão embora, e você vai trazer uma outra pessoa e vai acontecer a mesma coisa. Então é a mesma acaba sendo um pouco da mesma do que a gente acabou de falar anteriormente, né. A falta de ter líder, de ter gente para ajudar os outros a se sentirem engajados, a fazerem aquilo que tem que ser feito. Então, de novo, é a parte de treinamento, comunicação, transparência, saber como que funciona a empresa, como está sendo feita a integração dessa pessoa. Vocês estão na entrevista, começar na entrevista, vocês estão entrevistando ela para o cargo correto? Vocês estão falando para ela a função que ela vai desenvolver? Quais são as competências que ela precisa ter para desenvolver aquilo? Faz parte do propósito pessoal da pessoa, pessoal do propó faz parte do propósito da pessoa estar ali desenvolvendo aquela função que ele vai fazer, né. Hoje se fala muito em fit cultural, você não pode pôr uma pessoa que não se identifica com a marca, não se identifica com os produtos, não se identifica com a direção, trabalhar num lugar desse, porque ela não vai se sentir parte do todo. Não vai desenvolver o potencial dela. Ela não vai desenvolver. Então, assim, a importância do recrutamento e seleção bem feito, para os afastamentos e turnover, a integração, o o treinamento com a liderança no dia a dia, nos primeiros 100 dias da pessoa, isso faz uma enorme diferença. Nos primeiros 100 dias, a pessoa já costuma sentir quem são as pessoas, se os líderes realmente se identificam com o negócio e estão ali por vontade própria. Nesses 90, 100 dias, tudo isso fica muito evidente para essas pessoas que entram. Então, de novo, a questão de engajamento, de liderança, a importância do recrutamento e seleção bem feito para que isso não seja um grande problema. Eu posso falar então que recrutamento e seleção é um dos pontos mais importantes do RH estratégico? Sem dúvida. Sem dúvida, porque é aquela pessoa que eu estou trazendo, e não só, né, Vitor, para o RH estratégico, mas para impacto financeiro, porque quanto mais eu acertar no recrutamento e seleção, eu vou ter resultado financeiro e um engajamento maior. Eu Turnover menor, afastamento atestado, afastamento menor.
né. tudo. Então o recrutamento e seleção é a vamos abrir a porta da empresa para aquela pessoa entrar, ela tem que se sentir acolhida e tem que ter sido feito um bom caminho até a porta, para que isso se torne um resultado financeiro, que se torne um líder lá na frente. Precisa ter muito cuidado no recrutamento e seleção. E hoje essas pequenas e médias empresas, na maioria das vezes, nem tem, né, o recrutamento e seleção. É um que pega o currículo e liga para o outro, que o fulano passou o telefone de um amigo, vizinho que está precisando trabalhar, ninguém senta com esse cara, estuda a competência que ele tem, técnica, objetivo e propósito, nada, nada. Então, assim, a primeira conversa do recrutamento e seleção é apenas uma impressão, né? Mas é a questão de fazer outros testes, de mais de uma entrevista, passar para outro setor. Por isso um processo, mais demorado, mais moroso, e que às vezes as pessoas burlam isso, mas não burlou o recrutamento e seleção, lá na frente vai ter afastamento, vai ter o turnover, porque não adianta correr com um processo que lá na frente vai estourar. Então, antes fazer um recrutamento e seleção devorado, bem feito, mas que vai te entregar aquela luva que vai casar, que vai dar liga, É. porque senão vai ter retrabalho, é retrabalho. E tem a questão da despesa, às vezes, intangível, né, porque quando você fala de um processo trabalhista, ótimo, você calculou: "Olha, eu tive tanto de prejuízo". Sim. Agora, o turnover, porque quando você está treinando uma, você para 2. O retrabalho, sim. Um afastamento. Isso é muito difícil de você mensurar qual o tamanho desse prejuízo, não é muito difícil de você colocar na ponta do lápis e falar: "Eu tive X mil reais aqui de prejuízo, porque eu tive que desligar ou pediu demissão uma pessoa que já estava treinada". Quanto custou treinar aquela pessoa, né? E uma outra coisa, às vezes a pessoa boa, por exemplo, eu tenho uma área com 2 analistas, um analista é melhor para treinar, e aí você vai pegar uma pessoa júnior, e aí é esse analista que gosta de treinar é sempre quem treina a pessoa júnior. Só que essa pessoa júnior entra e sai, entra e sai, entra e sai. Esse analista bom, você mata ele. Porque ele fica cansado de ensinar, ensinar de novo, ensinar de novo. Então você ainda acaba prejudicando aquela pessoa que estava fazendo o processo trabalhadamente, aquele trabalho bem feito. Ele vai ficando desgastado. Ele vai falar assim: "Meu Deus, por que que eu abri minha boca e falei que eu gostava de treinar? Que agora eu não faço outra coisa a não ser treinar as pessoas". Então, além do dinheiro, né, do resultado, tem às vezes as pessoas acabam se, desmotivando, se desqualificando, porque tem que fazer repetitivamente Uma coisa que não é dela, trazer não é da área dela, é da função dela. justamente, porque o turnover e o afastamento tá grande, e são, fora da curva. Vou mexer no vespeiro mais um pouco. Recrutamento de jovens e de pessoas maduras profissionalmente é igual? Não, não. São recrutamentos diferentes, são, posições diferentes. Eu acho que hoje eu tenho a gente até tem aqui no Coruja e a gente até procura fazer isso nos nossos clientes, que é ter as 2 o mais jovem e o mais não velho, o mais experiente juntos. Por quê? Porque o jovem hoje, ele é muito bom na entrega rápida, na interação com a IA. No na parte tecnológica, o jovem é muito mais rápido, muito mais perspicaz, ele sabe onde procurar. A procura dele, às vezes, numa IA, ela é muito mais assertiva e muito mais rápida do que uma pessoa mais experiente fazendo. Eu tiro isso por mim, às vezes, as pessoas que trabalham comigo entregam muito mais rápido alguma interação com a IA do que eu.
fazem processos de admissão dentro do sistema muito mais rápido que eu. E não signi isso não significa é a junção que é importante, né, porque as pessoas mais velhas trazem mais experiências, trazem outras coisas para a empresa, né. Um nível, às vezes, de responsabilidade maior, mesclar o que era antigamente, como se subia, como se crescia dentro da empresa, Hoje faziam tecnologia. sem tecnologia e como hoje se faz. E isso essa interação, às vezes, dessa interação nascem processos, rotinas interessantes. É. Então eu acho que vale muito a pena. E outra, tem muita gente experiente hoje que está dando show em processo, em tecnologia, que vai atrás, porque a tecnologia, para quem pratica todo dia e faz a rotina, é só querer aprender. Ela está aí, ela tem qualquer um tem acesso, isso é fácil de adquirir, né. Já a maturidade, já às vezes a humildade, já a experiência de vida é mais difícil de ensinar, leva mais tempo para se ensinar. Então mistura, essa interação de uma equipe mais jovem com uma equipe mais experiente, isso é bem legal. E o recrutamento precisa ser diferente. Porque, para se recrutar pessoas mais jovens hoje, eu preciso de certas dinâmicas, certas entrevistas, e para as pessoas mais velhas, às vezes, eu preciso falar de outra maneira, trazer ele para o jogo de um outro jeito. Então, realmente são dinâmicas diferentes, sim. Isso é legal. Um dos cursos que eu fiz foi matemática, né. Hã, E a matemática você fazia conta no lápis, era borracha e lápis. sim. E aí aquilo evoluiu para as calculadoras HP, né, que já era, assim, de certa forma, tinha alguma perda, porque muitas pessoas às vezes não sabiam a origem da conta. Simplesmente jogava lá os dados na calculadora HP e não sabia todo o trabalho matemático que tinha por trás disso. Justamente. Hoje em dia, com a IA, a HP já passou a ser obsoleta, né, porque você joga os dados lá dentro da IA e ela já te entrega aquilo tudo pronto. Sim. Então, assim, nós já estamos em outra fase, né, já estamos no 3.0 aí da matemática, né, Sim. já está muito longe do lápis e da borracha, já superou agora a calculadora, já estamos só com lança o problema na IA e ele já vem calculado, pronto. Não quero ser saudosista, mas tem alguns prejuízos aí, acredito, né. Muito, muito. E como? Agora, Eugélia, legal, o romantismo muito bom nessa questão, mas atrair bons talentos sem oferecer altos salários, é possível? É. Então É conta para nós. É possível. A gente tem que de novo, né, fazer com que o jovem se sinta abraçado, que ele sinta parte da solução. Ele tem que, hoje, eles precisam sentir que eles vão contribuir de alguma maneira. Aquela ideia daquela pessoa começando, aquele estagiário que não participa de reunião, aquele estagiário que não sabe onde quer chegar, aquele estagiário que não tem o contato com o diretor ou com o proprietário, não sabe quem é, é a sua história. Isso hoje já não cola mais. Hoje eles são curiosos, eles sabem, tem as redes sociais, eles vão atrás para saber quem são as pessoas, onde o LinkedIn, onde trabalharam, qual é a sua experiência. E eles têm uma arrogância que às vezes é muito legal, essa arrogância. Eles te questionam, eles são curiosos, coisa que lá atrás nem sempre a gente fazia. A gente mandava tinha uma tarefa para fazer, a gente ia lá e cumpria a tarefa. E a gente não pe e aí hoje Foi assim. hoje eles perguntam: "Mas por que que eu tenho que fazer assim? Eu posso fazer tanto dia? Mas olha, eu tenho esse jeito, posso tentar fazer?". Então, assim, essa arrogância deles, essa curiosidade, essa inquietação traz coisas interessantes. Então,
tem como sim, ser atrativos para esse público, se você tem um fit cultural legal, se você tem uns benefícios do tipo uma academia, um home office bem trabalhado, se você consegue premiar as pessoas, quem são os melhores, as melhores práticas em termos menores de fazer uma tarefa, de entregar para um cliente, esse público gosta disso, gosta de desafio, eles se sentem, valorizados com isso. Então, assim, eu até demorei um pouco para perceber isso, depois que eu vim pra área de consultoria, conhecer outros clientes, trabalhar com outros ramos, eu demorei para entender isso nessas pessoas. Mas, de fato, é um público diferente daquilo que eu vivi lá atrás, né, que a gente aprendia fazendo porque sempre foi assim. "Ah, você faz assim porque sempre" não, esses meninos hoje não são empresarial, não existe mais. Eles fazem do jeito, eles querem fazer do jeito que eles acham certo e correto. E essa interação, às vezes, é positiva. E querem testar, E querem testar, e às vezes no teste acerta ou erra, ou gasta mais tempo ou menos tempo, e aí precisa de uma pessoa um pouco mais experiente para dar esse equilíbrio, esse achar o break even, né, de tudo que eles querem e tudo que eles entregam. Então existe sim, hoje existe acho que muito benefício que eles, aliás, esse público novo, eles enxergam mais, qualidade de vida do que salário, diferente de quando a gente começou, que era salário e depois qualidade de vida, não. Eles hoje, a prioridade é ter qualidade de vida. Então, se você conseguir fazer uma mescla disso, você vai conseguir trazer esse pessoal com uma para começar com uma faixa de salário um pouco mais, um pouco menor. você acha que a empresa tem que se preocupar em ser atrativa para os funcionários, é isso? Ou tem que ser uma empresa atraente? Quer dizer, o funcionário que tem que escolher a empresa. Sim, hoje, inclusive, no recrutamento e seleção, uma das coisas que também mudou muito, que eu também levei muito susto. Antigamente era o recrutador que fazia a entrevista, né? E hoje a gente tem que saber controlar isso, né? Não perder o time, não perder o, o- a entrevista, mas muitas das vezes é o candidato que entrevista a empresa. Que ele quer saber quais são os benefícios, para onde está indo, quem são as pessoas que trabalham, quem são os gestores. Então, assim, aquele modelo antigo que era só o recrutador que perguntava, isso está morrendo. Isso está um pouco adormecido. Quem pergunta hoje também é o candidato. Ele faz a pergunta e a gente acaba passando por um processo. Quem vai nos escolher é a empresa, passa pela avaliação, se o candidato vai escolher ou não a empresa do lado. Bom ponto, bom ponto. Isso é. E aí, quando você olha para isso, por exemplo, e aí vou fazer uma pergunta que é difícil até de responder, acredito eu. Porque você fala muito da questão de recrutamento, né, você talvez recrutando certo, você tem menos problemas de turnover, a questão do afastamento, e tal. Mas olhando para o lado mais duro, o desligamento, por que que uma pessoa é desligada? Ela foi desligada por quê, né? O que que aconteceu? Porque aquela pessoa, de certa forma, passou pelo recrutamento e seleção, né, vamos imaginar que, pô, a gente conseguiu montar uma estrutura, um processo de recrutamento e seleção interessante, fizemos lá a parte da integração bem feita, né, ele foi treinado, e em algum momento aquele funcionário perdeu a luz, o que que houve? O desligamento, ele tem que acontecer. Não estou falando daquele desligamento por conta de uma questão estratégica da empresa ou, de repente, alguma área que precisa ser enxugada. Estou falando da pessoa que realmente perdeu o brilho e não sai da empresa. Desligada ou ela mesma pode pedir a conta. Você está dizendo ou só
a empresa pedindo, a empresa desligando? É a empresa desligando, né? Porque a gente vê, às vezes, muitas situações onde o fim ele não acontece por parte da pessoa, né? Que às vezes ela está infeliz naquilo que está fazendo, tal. Mas, de certa forma, ela perdeu o brilho no caminho. Alguma coisa deu errado que ela foi desligada. Por quê? Bom ponto. Isso prova mais uma vez a importância do RH estratégico e parceiro. Porque assim, quando acontece de uma pessoa ser desligada ou ela vir a pedir o desligamento, eh, eu só vou ter todas essas respostas que você está me pedindo se eu tiver tido feedbacks bem feitos e controlados, se eu tiver tido avaliações bem feitas e controladas, porque eu vou ter o histórico do que aconteceu com aquele colaborador. Eu vou saber por onde ele começou, até onde ele foi, ou se ele conseguiu galgar tudo e teve o declínio, ou se ele nunca conseguiu galgar e foi se deteriorando até o desligamento. Se eu não tenho todo esse processo, fica difícil responder, né. Todo mundo fala: "Ah, vamos fazer entrevista de desligamento", que eu acho importante, que tem que ser feita, pelo menos se a pessoa não quiser fazer, mas o gestor, as pessoas que trabalham do lado, porque as pessoas que trabalham do lado sempre sabem o porquê que aquele funcionário está sendo desligado. Porque existe, não adianta, quem trabalha ali todos os dias do lado sempre sabe aquilo que está pegando, incomodando a pessoa ou que a pessoa está sendo incomodada. Então, se você tem tudo isso de tempo inteiro em tempo pautado, você tem resposta para tudo isso. Você consegue analisar, pegar um colaborador ou de tal área e falar para o gestor, com a direção: "Ó, aconteceu, a pessoa perdeu o brilho porque ela não teve treinamento, ou porque ela não teve acompanhamento, porque ela queria ir para tal área e não teve a oportunidade de ir. Ah, porque ela quis mudar de área, quis ir fazer outro curso", porque hoje em dia também tem muito disso, né. Antigamente a gente era mais enraizado, a gente era mais arraigado quando falava de, você fez administração, você fez contabilidade, você tem que ficar então crescer nessa área, né. Hoje as pessoas não têm muito medo de experimentar o novo, de procurar outras áreas, então isso pode acontecer, mas se eu tiver o feedback constante, um processo de avaliação constante, ou eu não vou deixar isso acontecer, eu vou trabalhar para que isso não aconteça, ou eu vou ter clareza no que aconteceu na história de cada um dentro da empresa para poder te responder o porquê do desligamento. Então, assim, e se você pega uma empresa que nunca teve feedback, que nunca teve avaliação, fica difícil responder o porquê que houve o desligamento. E às vezes, depois de tanto tempo, ou em um tempo tão curto, o que foi que aconteceu com aquela história ali, né, com aquela entrada da pessoa e saída, o que que se perdeu. Então, a importância de ter o RH como parceiro com os gestores, de ter o RH estratégico para poder responder, essa questão do desligamento, o porquê dos desligamentos. Eu sou uma pessoa muito crítica em algumas questões, né? E sendo um pouco polêmico até, quando que um feedback funciona e quando que um feedback não funciona? Porque só o fato assim, a minha empresa faz feedback. Mas eu já vi um monte de vezes você falar tem feedback, mas não funciona, né? Inclusive empresas grandes, Inclusive empresas. porque hoje é tudo pelo site, o gestor tem que fazer 572 formulários dos colaboradores Quer dizer, inpu corte 4 tem chance. e imputar isso no sistema, leva às vezes para uma reunião de pessoas e não se faz nada com isso. Então, por que se faz avaliação se não vai fazer nada com o resultado? Melhor nem fazer, né? Melhor nem fazer, não gasta tempo de ninguém, não gasta grana, não gasta nada. Aí o feedback para ele ser, bem dado e ter resultados, ele precisa ser controlado, ele precisa ser estudado.
Então, se eu te dei um feedback ruim ou se eu recebi um feedback ruim, quem recebeu precisa correr atrás e entregar o que não está fazendo. E quem deu precisa, daqui 2 meses, 3 meses, beliscar. E aí, você está entregando? Você está fazendo? Vamos corrigir tal processo? E aí sim, se tornar um feedback positivo, né. A pessoa precisa ser cobrada, ela precisa ser, o feedback ele precisa ser controlado para ser Feedback do feedback. o feedback do feedback, justamente. E ele precisa ser formalizado, os gestores acima, os precisa saber o que está acontecendo. E uma outra coisa também que é muito importante, que até foi você, né, que ensinou, que trouxe isso para o Coruja, tem pessoas que quando a gente identifica que, eh, não vai engajar, não está com brilho no olho, não está entregando, por que você gastar seu tempo em dar um feedback? Você tem logo que mandar embora, porque tem muita empresa que eu enxergo isso também, a gente chega na empresa, ou o gestor, ou o próprio proprietário, o diretor já vem falando: "Fulano, fulano, 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 tudo isso aqui, ninguém desses aqui eu quero", mas estão lá há 10, 20 anos e ninguém manda embora. Então, assim, fica aquele, só reclama do funcionário, só aponta o que erra, mas não faz nada para aquilo melhorar. E tudo bem você não querer fazer nada com o funcionário melhorar, mas demite. Demite e contrata outro. Por quê? Quanto mais tempo essa situação se prorroga, você contamina o restante todo mundo em volta e você passa um péssimo recado para quem está tentando fazer alguma coisa ou para quem está fazendo alguma coisa. Você passa o seguinte recado: tanto faz como tanto fez. E quem está engajado, quem não está, quem está entregando, quem não está, a tratativa vai ser a Todo mesma. mundo perde. Então todo mundo perde. Perde a empresa, porque ela vai estagnar. Se todo mundo entrar na área de conforto numa empresa, vai morrer todo mundo. E a pessoa, que pessoalmente vai se. Gente, assim, você nota, às vezes, no boa tarde do funcionário. Você só de olhar você já sabe, quem está na zona do conforto, quem faz aquilo há 20 anos do mesmo jeito, que não quer aprender, que não quer discutir, você nota no bom dia, no boa tarde, você sabe direitinho quem são esses funcionários. É muito fácil de identificar. Mas aí sempre tem a questão: "Ah, são rescisões caras", só que assim, quanto mais tempo passa, mais caro fica. E fica caro de grana e fica caro de processo, de lentidão, de falta de oxigenação, de falta de gente nova para querer fazer acontecer. Então vai minando tudo, vai minando, minando, minando até uma hora que não tem mais conserto, porque daí você vai estar todo mundo na mesma página, todo mundo em zona de conforto, ou demitir todo mundo, como é que faz isso? Então, assim, a importância de agir rápido, quando você identifica, o gestor identifica, o RH vem, identifica a mesma coisa, não pensa 2 vezes, gente, tem que mandar embora. Tem que mandar embora e contratar outro. Vai perder histórico? Vai se perder tudo, mas antes perder tudo e começar de novo, se eu não força, do que não ter mais para onde ir. Sabe que, assim, e tem uma característica que eu gosto muito em você, Rogério, e eu comento muito até com os clientes, que você, dentro do RH, é a característica de gostar muito de pessoas, mas não tem pena de pessoas. Eu acho isso são características que, assim, elas caem como uma luva, né, para quem trabalha no RH. Com pessoas. Sim, porque Você assim, é boa de decisão, você resolve e às vezes você salva alguém. é uma Porque quantas pessoas que são bons profissionais e que foram desligados, porque de repente estavam no lugar errado, no momento errado da carreira, ou com pessoas erradas, né? sim, e é uma questão de justiça, eu vejo isso como uma questão de justiça. Você não pode passar a ideia e para as outras pessoas que o bom e o mal, o que entrega e o que não entrega, o que é engajado e o que não é, estão na mesma linha.
Eu não posso, se eu fizer isso, eu estou matando a empresa, eu estou matando as áreas. Eu preciso chegar para aquela pessoa e convir naquilo. Que nem fim de relacionamento, de casamento, quanto mais tempo você prorroga um fim, pior. Antes um fim, como é que o nosso amigo fala? Antes um fim horroroso, que enfim, aquilo vai virar uma bola de neve que vai te trazer um monte as pessoas vão ficando desanimadas, porque aquelas pessoas que não são engajadas não querem, ou que não pertencem ao grupo, não pertencem à solução, não pertencem à empresa, eles vão se sentir cada vez menos importantes, cada vez menos ouvidos, e isso é muito ruim, isso é muito ruim. Antes um fim horroroso do que um amor sem fim. Essa frase é ótima. Isso legal. É do nosso É, amigo é, Zanioso. Zaniolo. Eugélia, nós estamos vivendo uma realidade agora, né, já há alguns anos, que é as redes sociais participando da nossa vida. Sim, É sem muito sombra de dúvida. é muito raro, né, você ver uma pessoa que está totalmente à parte das redes sociais, né. Sim, sim. Às vezes eu me deparo com gente com 80, 90 anos que tá aí mexendo, né, tem A o hábito de olhar as redes sociais e tal. Sim. E eu queria saber, assim, no lado do RH, as redes sociais elas mais ajudam ou mais atrapalham a vida do RH? Ajuda, ajuda. Vou te dar, assim, dois exemplos muito claros. Recrutamento e seleção nem se fala, que hoje se você tem as ferramentas, os sistemas que buscam o currículo, ou que armazenam o currículo, ou que a gente joga no LinkedIn, ou que a gente jogue, às vezes, num grupo de WhatsApp. Isso vem de forma, assim, absurda. Se colocar 11 horas da manhã, quando deu 11h40, tem 40 currículos na sua caixa de entrada. Então, assim, eu acho que esse alcance a gente nunca teve antes. E isso graças às redes sociais, né. E uma outra, forma que ajuda muito, que eu até não gostava, né, eu tive que aprender a gostar, que ajuda muito, é uma questão de não queria usar a palavra vigiar, mas é uma questão de você conhecer os seus colaboradores, né. Hoje todo mundo posta, hoje todo mundo, eh, se entrega, às vezes pega uma mentira, pega umas férias, um atestado, e tem gente do RH que tem analista que faz ponto, que está ali todo dia dando uma olhada para ver o que que a pessoa, se a pessoa realmente foi ao médico, ou se a pessoa foi ao dentista, ou se ela está nas redes postando uma foto, ou está na academia. Então, assim, legalmente falando, ajudou muito nessa parte, ajuda muito. São ferramentas que a gente nunca antes teve acesso e rapidez, né, e é rápido. Então esse alcance, eu acho que o alcance no recrutamento e seleção, sem sombra de dúvida nenhuma, é uma coisa muito, 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 grande, forte. Fora e se falar de conhecimento, hoje, se você tem dúvidas de alguma coisa no RH, de legal, você joga no Google, joga no IA, ele já vem para você, que então, assim, é rápido, te ajuda se Você acaba descobrindo um monte de sites de fé pública, que você pode começar a fazer consulta. você pode olhar. Então tem analista que começa a olhar isso, praticamente faz disso entra no checklist. É. Olhar tal tabela, olhar tal, o DET, que é uma coisa muito importante, né, que é o domicílio eletrônico do trabalhador, que agora está recebendo. Então, são ferramentas que estão ajudando muito a vida do RH. Que você tem informação, e no RH a coisa é muito dinâmica, todo dia tem uma coisa nova. Então você tem uma IA que você pode perguntar quando você não tem mais ninguém para perguntar. Você tem a IA para te tirar a dúvida, ou para te dar ideias, posições, ajuda muito. Hoje e hoje está tudo muito interligado, né, Eugênia? Tudo uma coisa ligada na outra. Eu vejo aí o imposto de renda hoje, ele quase que tá sendo Quase já uma entregue.
É quase que Só só apertar o enter, é isso aí, passa aí e pronto, né. E isso me faz lembrar do seguinte: nós temos hoje dentro do RH uma ferramenta governamental que se chama E-Social, que ali uma amiga se eu perguntar. ali ali tem tudo, né. Exatamente. E aí, assim, quando você olha para os próximos anos, né, porque a gente vê que, por enquanto, o governo se movimenta muito pouco nessas questões, mas a gente sabe que ali dentro tem um ouro, né, em termos de informação. O que que você enxerga o E-Social para os próximos anos? Eu não só enxergo, Vitor, como já é uma realidade nas empresas de primeiro grupo. Lá atrás, você se lembra, em 2017, 2018, o E-Social foi subdividido em grupos. Primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, quarto grupo. Então, assim, primeiro grupo, grandes empresas multinacionais, elas já estão sendo atuadas pelo E-Social. Essas empresas têm um site que é da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que lá tem todas as notificações Conformidade. conformidade por território no Brasil. Então, o estado de São Paulo, qualquer um pode ter acesso a isso. No estado de São Paulo, tem lá que já o quanto já se notifica as empresas de primeiro grupo. Então, assim, quem acha que isso não vai acontecer, lê do engano. O sarrafo vai subir, no E-Social não tem tudo ainda, tá? Questão de controle de jornada ainda não sobe, tem muita coisa que ainda não sobe, mas eu acredito que tudo isso vai subir automaticamente e qualquer um vai poder consultar, né. O E-Social é uma ferramenta que tem muita tabela, muito evento, muitas rúbricas, e quem não está no RH todos os dias, quem não está operacionalizando o RH não entende o que é isso. Eu só vou dizer o seguinte: é tudo aquilo que a empresa paga, é tudo aquilo que a empresa faz com o funcionário, é como a empresa trata o funcionário, então tá tudo subindo. Tá tudo lá. Tem milhões de pessoas observando aquilo que está sendo feito, né. As notificações virão, as multas vão acontecer, só que ela está vindo por grupos, como subiu o E-Social. Então, assim, nós estamos em 2025, vai, 2027, 2028, isso já vai ser uma realidade de pequenas e médias empresas. Eles vão receber, então, toda inconformidade que tiver, adicional noturno, hora extra, DSR, tudo isso vai estar sendo olhado e observado pelo E-Social. Então, se você fez errado, se você, não fez da maneira legal, isso vai ser apontado, isso vai ser diagnosticado. É que ele ainda dorme em berço esplêndido para quem está fingindo que ele não existe. Então a minha recomendação é: gente, comece a se organizar, comece porque se você se organizar, você pode dividir os seus investimentos. "Ah, vou gastar mais nisso, vou voltar a pagar as horas Planejar. seguidas". Você consegue fatiar Sim. o seu custo, fatiar o seu tempo e organizar a sua folha. A folha é um instrumento que ela vai precisar estar rodando muito direitinho, muito certinho, questão de legalização, equiparação salarial, tudo isso vai estar sendo olhado e notificado pelo E-Social. Então, assim, se resguardem, vamos fazer as coisas, planejadas que vai ficar mais fácil. Com certeza ele vai acordar e ele vai trazer notificação para isso, aí eu não tenho dúvida, sombra nenhuma de dúvida. Se não fizer o certo pelo amor, vai fazer o certo pela dor, Pela dor. não é isso? Exatamente. Eugênia, um dos teus trabalhos me deixa assim, eh, não diria intrigado, mas, eu acho um trabalho muito interessante. E às vezes eu vejo que é um pouco difícil você desmistificar esse tema, né. Mas dentro dos teus trabalhos eu sei que existe um trabalho de preposto. E essa questão do preposto terceirizado, né, porque é uma consequência, né, vamos pensar já na última etapa ali, você fez errado alguma questão, judicializou, e aí tem essa atividade de preposto que é uma atividade
bem desconfortável, né, para todo mundo, né. Acho que o reclamado e o reclamante, eles ficam numa situação desconfortável, Sim. né. Eh, Essa função de preposto terceirizado funciona? Como é que funciona? Explica um pouquinho como é que é essa rotina, como é que é esse trabalho para nós. Tá. Esse é um dos trabalhos que a gente oferece, né, dentro do RH estratégico, que é a função de ser preposto, né. O porquê que, eu falo que o preposto terceirizado é mais tranquilo? Primeiro porque não tem o enfrentamento, né, de estar lá ou o gestor direto ou o proprietário com o ex-funcionário, então isso dá uma ajuda, né, a audiência fica mais leve, tanto para fazer perguntas ou responder perguntas. E não tem a questão muito emocional, né, porque às vezes vai alguns gestores ou proprietários que são mais, não gostam do enfrentamento com o funcionário, né, e aí querem mostrar força perto do juiz e não é a hora disso. E aí você tratar com o coração E não e banhar usar a razão, né. justamente. E aí acaba falando a coisa errada, se Sim, né. posicionando errado, Ah, ou sendo mal interpretado pelo juiz, né. e a audiência é muito assim, você não pode, perguntar aquilo que está sendo perguntado e nada mais, não é dar opinião, não é vender seu peixe, não é falar que a empresa faz isso, isso e aquilo, ali não é hora disso, ali é hora de responder e convencer com as suas respostas, com clareza, aquilo que tem que ser dito. Bom, Quer dizer, um profissional acaba então sendo muito melhor. sim, sem sombra nenhuma de dúvida, isso aí não tenho dúvida. E eu fui treinada, né, até, a Dina não me treinou muito nisso, né, que foram eu fui anos de preposta pela Dina e aprendi muito. E por que que é um dos serviços, por que que preposto terceirizado como porque eu estou lá na empresa com o RH estratégico e o DP todos os dias, então eu sei a maioria dos funcionários, eu sei as funções que exercem lá dentro, eu sei contar como as funções são exercidas, o operacional, como faz o operacional. Então assim, a segurança que eu posso passar para o juiz e a assertividade da resposta para a gente, ganhar um processo, ela é muito se torna muito grande, porque eu não sou só um preposto de audiência, né, eu estou ali na empresa convivendo com todo mundo todos os dias, então eu sei um pouquinho sobre a vida da empresa, sobre a operação. Eu tenho, eu tenho já vivência para poder falar o que que acontece lá dentro. Então muitas vezes o funcionário vai falar que faz uma função que corre risco, ou que pega de um jeito, e eu sei falar: "Não, olha, não é assim que funciona. Lá tem 3 pessoas, uma pega, a outra levanta, a outra leva para o caminhão, uso de EPI correto, tem treinamento, a gente dá treinamento de tanto em tanto tempo, tem ficha de EPI que já está". Então eu acabo que vivencio toda essa parte anterior, né, a audiência com o trabalhador, e isso facilita o trabalho do preposto. Pois é, até triangula bem, né, porque tem o jurídico O juiz da empresa. já me conhece, eu já conheço ele, a gente conversa muito desde do da notificação do processo até a audiência, a gente sempre troca ideia, então a gente já chega na audiência com tudo, já Mais redondo, né. planejado, tudo estrategicamente o que tem que ser feito. Ah, se for por um lado a audiência, vamos fazer isso, se for por um outro, a gente já tem esse alinhamento de trabalhar com o anterior à audiência, né, então fica bem mais fácil. Que às vezes nem o advogado, ele tem essa proximidade, né, porque o RH acaba tendo mais essa relação. Boa pergunta. O que que acontece? O jurídico sempre me liga e fala: "Eugélia, mas como que o operador de máquina 3 desenvolve a função dele? Me conta um pouquinho". E eu vou falar: "Ó, o operador de máquina 3 pega a lâmina, põe a lâmina no caminhão, vai com 2 pessoas, é na máquina um é de escovamento". Então, assim, a gente sempre está
é um trabalho muito junto, o RH e o jurídico. Então, esse trabalho de preposto não é como se fosse um preposto qualquer que você pega ali na hora da audiência, né, é um preposto que o jurídico tem segurança em mim e eu tenho segurança no jurídico, e isso pode dar um bom resultado lá na frente. Com certeza vai ser melhor do que um preposto que chega lá, né, porque a gente sabe que hoje tem preposto escritórios de advocacia que tem advogado júnior que vão de preposto para as audiências, né, mas é uma pessoa que nem sempre tem, não é a técnica, mas nem sempre tem a rotina da empresa, assim, a expertise e a segurança de falar da operação da empresa. Entendo. É isso. Legal. Muito bom, Angélia. Papo bom, conversa boa, tema muito bom. A minha parte eu paro aqui, né? A gente já explorou bastante todo o Falou conhecimento. falamos bastante. O tema de RH é um tema super extenso, né? Acho que a gente vai ter várias outras oportunidades para falar, atualização. Atuais acontecendo, muita coisa nova, e-consignado, NR1, doenças mentais, muita coisa, trabalho sábado e domingo, mudança de escala, muita coisa acontecendo, muita novidade. Então a gente vai ver a Eugélia muitas vezes por aqui. Vamos fazer vários podcasts. Eugélia, então, para finalizar, fala um pouquinho da tua atividade, da operação, você na Coruja, os serviços. A bola está contigo agora. Vamos lá, estamos aqui, a gente já está com 6 anos, né, 6 anos de Coruja, a gente já, está com RH, tem analistas, tem os estagiários, já redefinimos o RH por várias vezes, agora estamos aí com um pacote de RH estratégico, DP, recrutamento e seleção, tem uma ampla variedade de serviços que a gente está oferecendo para os nossos clientes. Então venham nos conhecer, participem nas redes sociais com a gente. Tiver dúvidas, procure um de nós, dos sócios, que a gente vai, com o maior prazer, interagir com vocês. Eles sigam, né? Nos sigam. É isso aí. Legal, Eugélia. Fechado? Muito bom. Show. Valeu.